Olá, meus amigos Jedi e Sith, bem-vindos ao mundo Star Wars. Antes de começar o vídeo, dê uma olhada na minha análise do episódio 9, caso você ainda não tenha assistido. Tá no card que tá aparecendo, e lá eu expresso minha sincera opinião sobre tudo. Hoje, vou dizer um pouco do que eu acho sobre aquela que é uma das maiores perguntas do episódio 9. Independente do que eu penso do filme, ele destrói ou diminui o legado de Anakin Skywalker? Obviamente vão ter spoilers, então vocês já estão avisados. Então, estraga ou não estraga? Bom, analisemos a situação. Anakin, nós sabemos, acabou com os Jedi arrogantes e cobertos por soberba em A Vingança dos Sith, dando o primeiro passo para que a galáxia chegasse ao equilíbrio, restando como Sith ele, Darth Vader e seu mestre Sidious, e também dois Jedi, Yoda e Obi-Wan. Claro que existiam outros usuários da força, Jedi sobreviventes, inquisidores, mas quem eram mais poderosos significativamente eram esses quatro. Depois, ele finalmente cumpriu a profecia e foi o escolhido, quando matou o Imperador e morreu no processo, acabando com os Sith. Os únicos Jedi que tinham restado, apesar de mudados, mas com resquícios daqueles Jedi antigos, eram Yoda e Obi, que já tinham morrido nesse ponto. Então o equilíbrio foi instaurado e o único Jedi realmente fiel ao que deveria ser um Jedi, altruísta, com uma maneira completamente diferente de ver o mundo em relação aos seus antigos, era Luke, que foi o único restante de toda essa galera. George Lucas sempre disse que Luke foi meramente o catalisador para trazer Anakin de volta para a luz, para que assim o escolhido pudesse cumprir a profecia. O retorno de Jedi é o retorno de Anakin, o retorno daquele que cumpre seu destino e encerra aquilo que começou. Algumas pessoas aparecem e perguntam: a Rey foi a escolhida nesse filme? A escolhida é um termo muito forte. A profecia do escolhido já tinha sido cumprida. O escolhido, que era um ser excepcional, incrivelmente mais poderoso que todos de sua época, já existiu e morreu. Rey não é a mais poderosa de sua época, tanto que Ben se levantou antes dela quando Palpatine drenou a energia vital dos dois, e por isso foi jogado para longe. Mas isso não significa que o equilíbrio não possa ser instaurado de novo por uma outra pessoa que não seja necessariamente escolhida. Tanto que quando Anakin aparece para Rey, junto dos tantos outros Jedi, dando-lhe forças para se levantar e enfrentar Palpatine, ele diz: Rey, traga o equilíbrio para a galáxia, como eu fiz. Analisando por certa perspectiva, Anakin trouxe o equilíbrio, mas não para sempre. Não é como se tudo fosse ficar em paz para milhões e milhões de anos, para toda a eternidade. Ele destruiu os Sith sim, tanto que Palpatine diz, eu já morri antes, mostrando que Anakin não falhou em sua missão. A questão que fica é, como ele voltou? Minha teoria, minha especulação, é que durante sua vida ele deu um jeito de passar parte de sua essência para algum objeto através de seus poderes Sith e do conhecimento que herdou de Darth Plagueis. E aqueles seus adoradores que vemos no filme seguiram instruções suas para trazê-lo de volta à vida. O que realmente ocorreu vai ser revelado em algum futuro material, daí vamos ter a verdade sobre o que houve. O fato é que ele já sabia como voltar, e isso é indiscutível, já que no episódio 3 ele fala sobre o poder que os Sith têm de burlar a morte. Então, para fechar esse ponto, Anakin continua tendo trazido equilíbrio para a galáxia e seu legado não foi destruído. Mas foi diminuído? Sim e não, depende do ponto de vista. Foi diminuído se considerarmos que Palpatine não tinha que voltar nunca mais. Poderia alguém que nasceu depois da morte dele ter procurado o conhecimento Sith e se tornado um, mas ele, especificamente, não poderia seguir vivendo. Anakin falhou se considerarmos que deveria ter se livrado completamente de seu mestre. Mas Anakin não falhou e seu legado não foi diminuído se considerarmos que Palpatine realmente morreu, que os rebeldes venceram, que as Estrelas da Morte foram destruídas, o Império foi desmantelado e a paz voltou para a galáxia. Como diria Obi-Wan, a verdade é muitas vezes o que nós fazemos dela. No que nós queremos acreditar? Eu fico pensando, Palpatine morreu uma vez e voltou. Sendo assim, ele pode voltar de novo? Inteligente do jeito que o cara é, será que ele não se precaveu caso fosse derrotado novamente? Isso também ainda deve ser revelado. Concluindo, eu particularmente sou mais adepto da tese que diz que o legado de Anakin não foi destruído nem diminuído. Se não fosse por ele, Ben nunca teria existido, nunca teria tido participação do jeito que teve na vida de Rey, e ela talvez nunca derrotasse o Palpatine.
Então, é isso. Independente desses dois pontos, eu acredito que o Anakin deveria ter aparecido no filme não só como uma voz, mas como um fantasma da força, e tido alguma participação na derrota do Lord Sith. Ou ele mesmo, ou passando seu poder através de Rey ou de Ben, não importa o jeito, mas acho que deveria ter tido um papel maior do que a ponta que ele teve. Isso iria fazer com que essa situação nem existisse e que fosse indiscutível o seu legado como aquele que destruiu os Sith e trouxe o equilíbrio para a galáxia. Por hoje é só. Não deixe de comentar o que acha sobre tudo isso, com respeito e cordialidade, por favor. E não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os amigos. Ah, e sempre se lembrem, a força estará com vocês. Sempre.